meninas, e hoje meninos também, mas é muito mais frequente, meninas anoréxicas, certo? Meninas anoréxicas param de comer. Param de comer a tal ponto que isso coloca a vida delas em risco. Param de comer a tal ponto que o organismo delas vê que ela está tão debilitada que para de ovular, certo? E se você perguntar, elas dizem que não tem fome. E aí as pessoas dizem, mas por que ela faz isso? E aí tem um monte de gente que dá uma informação que eu acho super desinformativa. Porque a gente quer tudo relação de causa e consequência. Então diz, por que a menina para de comer? Diz, porque ela tem distorção da imagem corporal. Então a distorção da imagem corporal. A gente faz uma relação de causa e efeito onde não tem necessariamente uma relação de causa e efeito. A distorção da imagem corporal é um sintoma, assim como a falta de ingestão de alimentos. Existe uma série de circuitos que estão envolvidos nisso, que envolvem dopamina, serotonina. Eu não vou entrar em detalhes aqui. O que eu quero chamar a atenção é por que essa menina, muitas vezes, ela consegue ficar sem comer. E consegue ficar sem comer por um tempo persistente. Não é porque ela tem uma distorção da imagem corporal, mas é porque comer demais e ter um corpo com sobrepeso são coisas desvalorizadas. Uma pessoa que consegue inibir o comportamento alimentar, que consegue ter uma dieta, ou consegue deixar de comer, são pessoas que geralmente a gente valoriza por ter muita força de vontade. Quando a gente olha o perfil das meninas com anorexia, a gente vai ver que é um conjunto, no momento onde, de certa forma, nosso sistema nervoso ele está fazendo uma série de alterações, que é a adolescência, então a gente tem uma série de maturações ocorrendo ali, é importante destacar. Mas o que essa menina muitas vezes está fazendo, quando a gente começa a olhar para esse grupo de pacientes, vê que não é só anorexia. Você vai encontrar ali ansiedade generalizada, você vai encontrar transtornos de pânico, você vai encontrar transtornos de personalidade, muito comumente, você vai encontrar depressão. E eu tenho visto na base de muitos desses casos, mas óbvio que a gente não pode generalizar, uma percepção de baixa eficácia. São meninas que muitas vezes têm uma dificuldade de entender o seu potencial e o seu papel para lidar com a vida futura, com as questões que a vida exige dela. E aí nesse comportamento, às vezes, de tentar e evitar de comer, ela encontra alguma coisa que ela domina. Ela encontra uma coisa que ela faz e que ela tem o domínio, que ela tem controle. Ela consegue controlar o apetite dela. Ela não consegue controlar quase nada da vida dela, mas ela consegue controlar o apetite dela. Isso traz uma sensação de autoeficácia que reforça pra caramba ela. É que nem quando você aprendeu a dar um olho, ficou lá tentando. Quando você deu o primeiro, daí fudeu. Aí você ficou querendo mais, cada vez mais, até aquilo ficar. Então, essa sensação de autoeficácia que você tem quando você acerta um olho ou faz alguma coisa difícil, ela também tá presente ali. E tá reforçando esse comportamento de não comer. Interessante isso, cara. E quase ninguém fala disso. Mas quando você entra no processo de análise, você vai ver que na base disso, além de uma série de outros fatores que são importantes, de questões socioemocionais que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que são fatores importantes, tá isso. Ela consegue sustentar o comportamento dela porque ali é onde ela se sente eficaz. E daí vem a mãe, o pai, o psicólogo, o avô, a avó, dizer para ela que ela tem que comer. Ou seja, querem tirar o único lugar onde ela tem sensação de controle. E aí, óbvio, essas pessoas se tornam, de certa forma, opositores. Quando eu trato pessoas com distúrbios alimentares especificamente, a primeira coisa que a gente vai é ver as comorbidades, porque geralmente lá tem questões a serem trabalhadas, não diretamente no comportamento alimentar. Então, eu não olho para o transtorno alimentar, eu olho para aquela pessoa, para a trajetória dela e qual a função desse transtorno alimentar na vida dela. Por isso que tem uma coisa muito importante que a gente tem que estar muito atento quando a gente pensa em saúde mental, em psicoterapia, porque isso tudo que eu estou falando aqui são generalidades. Tudo isso daqui tem a ver com padrões mentais que foram ocorrendo e eu fui organizando dentro da minha experiência como psicoterapeuta. Ela é aplicável a todo mundo? Não, de maneira nenhuma. É uma generalização. Cada caso, quando a gente fala de psicoterapia, cada caso é uma investigação específica. Tem elementos que são comuns a todos? Tem, obviamente tem, e é importante. Mas cada processo psicoterapêutico é uma construção específica. É uma construção única de conhecimento, que diz como que esses processos que eu te falei de uma forma geral e outros que eu não falei, eles se organizam a partir dessa singularidade específica, desse lugar que essa pessoa ocupa na existência, por assim dizer. Então, isso que eu chamo a atenção. Não dá pra gente olhar para as doenças mentais única e exclusivamente pelos manuais. A gente tem que olhar para a função de cada um desses padrões de comportamento dentro da vida da pessoa. Eu tenho alguns pacientes, eu não vou entrar em poucos detalhes, assim, mas que têm condições mais comprometedoras e crônicas, ou seja, eles não vão se livrar daquilo. E alguns pacientes já me disseram que aquilo faz parte deles.
que hoje eles se veem a partir daquilo. E isso para mim é muito legal. Não que a pessoa tenha essa condição, mas quando ela consegue construir uma identidade significativa a partir de uma condição que é uma condição que para muitos seria restritiva. Isso é muito bacana. E para mim essa é a grande riqueza, por exemplo, da neuropsicologia, onde eu trato com pacientes em doenças mais neurológicas. É como que essas pessoas que têm condições que às vezes limitariam elas para certas coisas, têm que se organizar para produzir uma existência significativa. Isso é muito bacana.